Boa tarde, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, dar continuidade a nossos estudos de cálculo integral, né? Na aula passada, a gente já antecipou um pouquinho da aula de hoje. A gente terminou de falar sobre integral de rima, né? Através da definição. A gente viu toda aquela ideia, aquele processo que nós teríamos que fazer para resolver, né, uma integral, calcular uma integral. Mas, por sorte, nós temos o teorema fundamental do cálculo, que nos permite, de uma maneira um tanto mais fácil, né, mais prática, calcular integrais, né, até então integrais definidas, né? E no final da aula passada nós falamos um pouquinho sobre o teorema fundamental do cálculo, resolvemos alguns exercícios, inclusive já estava na prova de sexta-feira, né? Eu espero que vocês tenham saído bem. O que vocês acharam da prova? Muito boa, né? Muito simples. Uma questãozinha de primitivação e 4 integraizinhas definidas, integrais imediatas para vocês fazerem, né? Bom, então vamos dar continuidade. A gente vai resolver mais algumas integrais e hoje a gente vai começar a trabalhar a ideia de integral para calcular a área entre curvas, tá? É isso que a gente vai priorizar na aula de hoje, tá bom? Então, isso que aparece aí é o teorema fundamental do cálculo, a primeira parte dele. Tem a segunda parte que a gente vai ver na próxima aula, mas ele trata das integrais definidas, né? Que são integrais que a gente trabalha em um intervalo fechado. Então, ele diz que se nós estivermos trabalhando com uma função contínua nesse intervalo fechado, então essa integral aqui, que a gente viu aquele processo todo um tanto trabalhoso, né, que a gente tinha que fazer para calcular ela pode simplesmente ser calculada através da variação da primitiva dela, de qualquer primitiva dela, no intervalo AB, né? Então, se eu souber quem é uma primitiva da função fzinha, para eu calcular essa integral é muito simples. Eu pego a primitiva e calculo ela no B, calculo ela no A e subtraio um do outro, e eu encontro a integral dessa função f, tá? E aí eu trouxe alguns exercícios aqui, 5 exercícios para a gente treinar um pouquinho mais. Eu sei que já cobrei em prova isso, né? Mas de agora em diante o nosso curso, como eu já falei, vai ser calcular integrais, aprender técnicas para calcular integrais e verificar algumas aplicações de integrais, né? Então a gente tem que treinar bastante. Então vamos começar por essa integral aqui. Eu quero integrar a função 3 sobre x à quarta nesse intervalo de 1 a 2, tá? Então como é que a gente pode fazer isso, né? Eu preciso saber quem é uma função da função, quem é uma primitiva da função 3 sobre x à quarta. Eu posso até melhorar essa função aqui, né? Mexer nela um pouquinho antes. Esse 3, como é constante, a gente já viu uma propriedade que diz que quando eu integro o produto de uma constante por uma função, eu posso retirar essa constante da integral, né? Então esse 3 aqui, eu posso retirar ele da integral e colocar aqui fora, ó. Fica 3 vezes a integral de 1 a 2 da função de 1 sobre x à quarta, né? O 3 saiu daqui, ficou 1, tá bom? Eu posso ainda reescrever essa função da seguinte forma, ó, 3 vezes a integral de x elevado a menos 4 dx. E agora eu posso determinar uma primitiva dessa função. E aí a gente já viu algumas primitivas imediatas. Essa daqui eu posso usar aquela expressãozinha para a primitiva de x elevado a n, né? Que fica x elevado a n menos 1 sobre n mais 1 sobre n mais 1, né? Então fica menos 4 mais 1 sobre menos 4 mais 1. E essa primitiva eu vou fazê-la variar no intervalo de 1 a 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vai ficar 3 vezes... Observe que aqui é menos 3, né? Eu posso até tirar esse menos 3 e deixar ele aqui. E aqui vai ficar x elevado a menos 3, variando
no intervalo de 1 a 2. Tudo bem? Tá? Então, 3 sobre menos 3, que é menos, tá? Dá menos 1. E aqui eu vou pegar o 2, eu vou calcular x a menos 3 em 2 e x a menos 3 em 1, né? Então vai ficar 2 elevado a menos 3 menos 1 elevado a menos 3. Tá claro? Tá? Então isso aqui fica menos 2 elevado a menos 3, eu posso inverter, né? Posso inverter e escrever assim, ó, 1 sobre 2 elevado a 3. E 1 elevado a menos 3 é 1 mesmo, né? Fazendo o jogo de sinal, aqui ó, vai ficar menos e menos mais, dá 1. Menos 1 sobre 2 elevado a 3 é 1 oitavo. E 1 menos 1 oitavo são 7 oitavos. Tá? Então, o resultado dessa integral aqui é 7 oitavos. Tá claro? Alguma dúvida? Então, observe como é fácil. Isso aqui você daria muito trabalho se a gente fosse calcular uma integral dessa usando a definição de integral, né? Mas o teorema fundamental do cálculo nos permite fazer isso muito facilmente, tá bom? Basta que nós saibamos determinar uma primitiva dessa função. E aí, como eu já falei, vai chegar um momento no nosso curso, daqui mais umas 2 aulas, em que essa determinação da primitiva da função não vai ser imediata. Né? Até então, nós só estamos trabalhando com integrais imediatas. Tá? Essa primitivação aqui está muito simples até então, mas vai chegar um momento que não vai ser simples. E, na verdade, nós temos funções que nem possuem primitivas que podem ser expressas através das funções elementares. Ainda tem isso. Tem funções que a gente não consegue expressar a primitiva dela através de funções elementares, né? As funções que nós conhecemos e por combinações delas, né? E aí a gente tem que ir para métodos numéricos, etc. Mas obviamente que a gente vai trabalhar só com as que possuem, né? Primitivas representadas por funções elementares. Então, quando nós chegarmos nessa etapa aqui, nós vamos estudar o que eu falei sobre técnicas de integração, de primitivação, tá? Para a gente conseguir fazer isso, porque se nós não conseguirmos sair daqui para cá, por esse método fácil, pelo método difícil que é a definição, é que a gente não vai conseguir mesmo, né? Então, a gente precisa treinar essas técnicas, tá? Essa daqui, como é que vocês fariam para calcular essa integral? Você consegue olhando do jeito que ela está, adivinhar não, determinar uma primitiva imediata para ela? Não, né? Do jeito que está não, mas eu posso mexer nela, né? Por sorte eu posso mexer nela, então eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Eu posso distribuir, então vai ficar 2x vezes x dá 2x quadrado, x vezes 1 dá x, menos 1 vezes 2x dá menos 2x, e menos 1 vezes 1 dá menos 1. Eu posso logo operar aqui e colocar menos x? Vai ficar claro para todo mundo? Seu x menos 2x dá menos x. Aí eu apago isso, fica menos 1 aqui assim. dx. Então, quando eu distribuo, eu obtenho essa função, tudo bem? E essa é muito fácil, né? Integrar, porque agora eu integro... Como eu já verifiquei a propriedade que soma ou subtrações de integrais... a integral da soma ou subtração de funções é a soma ou subtração das integrais dessas funções, então eu posso separar isso aqui, né? Então eu primitivo essa no mesmo intervalo, né? Que é uma primitiva de 2x ao quadrado, é 2x ao cubo sobre 3, tá claro? Isso aqui variando no intervalo 0, 2. Primitiva de x quadrado sobre 2. Variando no intervalo 0, 2. Primitiva de menos 1, menos x, variando no intervalo de 0, 2. Pronto, ó, primitivo cada um separado e calcula a integral disso. Tá bom? Agora eu vou calcular a variação das primitivas, vai ficar nessa daqui, dá 2/3 vezes. No 2, isso dá 8, concorda? 2 ao cubo, 8. E no 0 dá 0, então eu vou deixar só 8 aqui.
Tá bom? Menos. No 2, isso dá 4 sobre 2, que dá 2. E no 0 dá 0. Tá? Menos no 2, isso dá 2. E no 0 dá 0. Então fica assim. Tá? Então isso aqui vai dar 8 vezes 2, 16 terços. Menos 4. Menos 2 dá menos 4. Então isso aqui dá 16 menos 12 sobre 3, que dá 4 terços. Então o resultado dessa integral aqui é 4 terços. Beleza? Alguma dúvida? Tudo bem? Tá? Beleza. E essa aqui? Essa aí parece difícil, mas é mais fácil, né? Do que as outras, na verdade. Porque quem é uma primitiva de secante ao quadrado? É tangente, né? Quando você deriva a tangente, você obtém secante ao quadrado. Então essa daqui já acabou, ó. Bem rapidinho, ó. Tangente de x variando de π sobre 4 a 0. Tá? Então eu calculo isso aqui, vai ficar tangente do π sobre 4 menos a tangente do 0. Né? Quanto é a tangente de π sobre 4? 1. Né? Π sobre 4 em graus é 45. Né? E tangente de 0 é 0. E, portanto, isso aqui dá 1. Então, o resultado dessa integral aí é 1. Tá bom? Ok? Beleza. E essa próxima? Integral de 0 a π sobre 4 de secante x vezes tangente x. Quem é uma primitiva de secante vezes tangente? Secante, né? Derivada da secante é secante vezes tangente. Tá imediata essa também, né? Então, secante de 0 a π sobre 4. Tá? Isso aqui vai dar, calcula a secante no π sobre 4, menos a secante no 0. Quanto é a secante de π sobre 4, pessoal? O que é secante? É 1 sobre cosseno. Então, isso aqui é 1 sobre cosseno de π sobre 4. Menos 1 sobre cosseno de 0. Quanto é o cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Menos 1 sobre cosseno de 0, que é 1, né? Eu posso inverter isso aqui, né? Vai ficar 2 sobre raiz de 2, menos 1. Bora só racionalizar para ficar bonitinho, né? 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, menos 1. Então fica 2 raiz de 2 sobre 2. Aí eu cancelo esse 2 com esse aqui, né? Então sobra só raiz de 2. Então fica raiz de 2 menos 1. Esse é o resultado desta integral. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida? Tá? E essa, última. Integral de 1 sobre raiz de 3 a raiz de 3 de 8 sobre 1 mais x quadrado. Lembra que 1 sobre 1 mais x quadrado é uma função que tem primitiva imediata, que é o arco tangente. A derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x quadrado. Então aqui eu posso pegar esse 8 e tirar da integral e reescrever assim, ó. 8 vezes a integral de 1 sobre raiz de 3 a raiz de 3 de 1 sobre 1 mais x quadrado. E, portanto, isso aqui fica arco tangente variando de 1 sobre raiz de 3 a raiz de 3. Tá claro para todo mundo? Tá? Então, agora é só calcular essa variação. Isso aqui vai ser o arco tangente da raiz de 3
menos o arco tangente de 1 sobre raiz de 3. Quanto é o arco tangente de raiz de 3, pessoal? Como é que a gente pensa? Você tem que pensar no arco cuja tangente é raiz de 3. Qual é o arco cuja tangente é raiz de 3? Π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus, né? Tangente de 30 é raiz de 3? Não, né? É 60, né? Tangente de 60 graus, que a gente não pode escrever em grau, né? A gente está trabalhando em radiano. 60 graus em radianos é quanto? Π sobre 3. Π sobre 3. Tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Tá? Então isso aqui é raiz, π sobre 3, tá? Isso aqui é π sobre 3, menos. E qual é o arco tangente de 1 sobre raiz de 3? Esse é bem fácil também, só que como está 1 sobre raiz de 3, vocês não vão saber. Mas se você racionalizar isso aqui, ó, 1 sobre raiz de 3, racionalizado, raiz de 3 sobre raiz de 3, isso aqui dá raiz de 3 sobre 3, está claro? Agora responde, qual é o arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Agora é π sobre 6, agora é 30 graus. Tá? Agora é π sobre 6. Então só está escrito de uma maneira diferente para te atrapalhar. Né? Mas se você racionalizar isso, cai nisso e esse você sabe. Isso aqui é π sobre 6. Eu só estou esquecendo uma coisa, né, galera? O 8, né? Vocês nem me avisam, né? Que tem um 8 vezes tudo isso. Que 8 vezes tudo isso. Pronto. Tá claro? Tá? É só fechar agora. Então isso aqui dá 8 vezes 2π. 2π menos π sobre 6 dá π sobre 6, né? Então isso aqui dá 4π sobre 3. Pronto. Ok? Então essa daí é a solução. Alguma dúvida, gente? Vou fazer mais esse aqui para a gente ir para a segunda parte da nossa aula. Essa daí eu peguei lá do livro do Stuart, tá? Diz assim, esse exercício, ó. Achei bonitinho ele. Simples, mas interessante. Diz assim, ó. Considere... desculpa. Cada uma das regiões A, B e C, delimitadas pelo gráfico da função f e o eixo x, tem área 3. Então, aquelas 3 regiões ali, ó, em azul, A, B e C, a área delas é 3. Eu quero determinar o valor dessa integral aqui, ó, integral de menos 4 a 2 de f de x, eu não sei quem é a função f, tá? Mais 2x mais 5. Quero saber o valor dessa integral aqui. Deixa eu só fazer um esboço rápido aqui desse gráfico. Mais ou menos assim, tá? Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Menos 4, menos 2, 0, 2. Então tá aqui. Eu quero saber o valor dessa integral. Lembrando que A, B e C valem 3. As áreas, tá? As áreas de A, B e C valem 3. Tá bom? Como é que você calcularia isso, né? Essa integral. Integral de menos 4 a 2 de f de x. Eu não sei quem é a função f. Só sei que o gráfico dela é assim. Mais 2x mais 5. Vocês têm alguma ideia do que fazer aí?
Não sei. Mas eu acho que não, porque isso aqui, a raiz, aqui é 2, ó. E o seno não tem raiz 2. E o seno faz assim, ó. Pá. Parece ser o gráfico de uma trigonométrica, mas isso também não interessa, né? Qual é a função? Eu posso fazer sem descobrir quem é a função. De menos 4 a menos 2, da f que você diz? Ou dessa expressão toda, né? Posso fazer assim. Posso fazer, não tem problema. Posso fazer assim, ó. Escrever isso aqui, ó. De menos 4 a 2 de f mais 2x mais 5. Eu ia fazer de outro jeito, mas vou fazer assim, como você disse. Eu posso reescrever isso assim, ó. Isso aqui é a integral de menos 4 a menos 2. Primeiro eu vou integrar isso aqui de menos 4 até 2. Desculpa, até menos 2. F mais 2x mais 5. Dx. Mais a integral de menos 2 a 0. F mais 2x mais 5. E depois de 0 a 2. F mais 2x mais 5. Assim? E aí? Meio ponto? E agora? Esse é o momento da gente treinar, gente. Vamos lá. Tem? Hã? Da função f? Eu não vou ter como saber, porque eu não sei a cara dela, né? Não tenho como descobrir uma primitiva da f. Mas a dica está aqui, ó, no que ele deu. As áreas. Porque a gente já sabe que a integral de uma função positiva é a área abaixo da curva dela. E a integral de uma função negativa é menos a área. Lembra disso? Tá? Então aqui, por exemplo, ó, vamos olhar primeiro para essa parte aqui. Esquece isso. Imagina que isso aqui, como a integral da soma é a soma das integrais, eu posso quebrar essa integral em duas, concorda? Posso integrar isso mais a integral disso. Então olha só para cá agora, integral da f. Quanto que vale essa integral aqui? Olha para cá. De menos 4 a menos 2 da f. Quanto que vale aquela integral? Menos a, menos 3. A integral vai ser menos essa área. Tá claro para todo mundo? Tá? Então isso aqui, ó, a integral dessa parcela é menos 3. Tá bom? Isso aqui eu vou deixar. Depois eu faço. Agora vem para cá. Mais. Quanto é a integral de 0 a 2 da f? Opa, de 0 a 2 não. De menos 2 a 0 da f. B, que é 3. Então aqui vai ser 3. Isso aqui faço depois. Note que isso aqui, o que eu fizer aqui, vai valer para cá, só vai mudar os intervalos. Tá? Mas, quanto é a integral de 0 a 2 da f? De 0 a 2 da f, menos c, menos 3. Tá? Então aqui é menos 3. Mais a integral disso aqui também, que eu vou já descobrir. Sacou? Tudo bem? Então, na verdade, eu nem precisava quebrar em 3. Se eu quebrar em 3, está certo também, vai dar a mesma coisa. Mas só para evitar trabalho, eu nem vou quebrar em 3 integrais. Eu vou fazer direto. Porque, olha só. Note o seguinte, ó. A integral de menos 4 a 2 só da f, ela vai ser menos 3 mais 3 menos 3, que dá menos 3. Se eu integrar daqui para cá só a f, vai ser menos 3 mais 3 menos 3.
Esse cancela com esse, sobra só menos 3. Sacou? Ficou claro para todo mundo? Então, acabou o problema. Logo, como eu quero isso, então a integral de menos 4 a 2 de fx mais 2x mais 5 dx é nada mais nada menos que a integral de menos 4 a 2 da f, como a integral da soma é a soma das integrais, então vai ser a integral dessa mais a integral dessa. Tá claro para todo mundo? Tá? Essa daqui, eu já sei que vale menos 3. Então isso aqui é menos 3 mais essa integral. Quem é uma primitiva de 2x? X ao quadrado. Primitiva de 5, 5x. Isso aqui vai variar no intervalo de menos 4 a 2. Aí é só calcular isso. Tá bom? Bora ver quanto é que dá. Então, se aquela integral lá vai ser igual a menos 3, mais, no 2, isso vai dar 2 ao quadrado, 4, mais 5 vezes 2, 10, menos, no menos 4, dá menos 4 ao quadrado, dá 16, menos 5 vezes menos 4, a menos 20. Então, isso aqui vai ser igual a menos 3, mais 14... Menos 3 mais 14, menos 4 com menos dá mais 4, 14 mais 4, 18, menos 3 dá 15. Então essa integral bem aqui é 15. Ok? Bonitinho, né? E aí eu percebo já que a importância de eu olhar os intervalos em que a função é positiva e o intervalo em que ela é negativa para eu relacionar a área com a integral. Tá? A integral daqui para cá é menos essa área, porque essa curva está abaixo do eixo das abscissas. A integral daqui para cá é a área mesmo, porque a curva está acima do eixo das abscissas. Tá bom? Cuidado com isso, tá? Por falar de área, vamos usar a partir de agora a ideia de integral para nós determinarmos área entre curvas, né? A gente falou bastante sobre a integral, o uso da integral, a gente calcular a área abaixo de curvas, né? Entre uma curva e o eixo das abscissas, mais especificamente. Só que eu quero usar agora a integral para calcular área entre curvas. Então imagina que você tem aqui, ó, uma função. Vou pegar aqui em azul uma curva f, de laranja aqui uma curva g, ambas definidas em um mesmo intervalo. A, B. E o meu intuito, meu objetivo é calcular a área entre essas curvas. Eu quero essa região aqui, ó, toda essa região. Como é que a gente pode fazer isso? Aí a gente, se eu me remeter ao conceito, à definição de integral de Riemann, como foi que a gente fez? Vocês lembram? Para calcular a área, por exemplo, eu quero calcular só essa área, como foi que a gente fez? A gente pegou o intervalo AB, nós tomamos uma partição do intervalo AB, em cada subintervalo da partição, nós escolhemos um ponto amostral, né? Por exemplo, vamos pegar esse intervalo aqui, vamos supor que isso aqui é o xi menos 1 e esse é o xi. Nesse intervalo eu escolhi um ponto amostral. Nesse ponto amostral eu olhei o valor da f, tá? E verifiquei o retângulo que tem como base, deixa eu colocar de verde, o retângulo que tem como base o intervalo, o iésimo intervalo,
chamar de ΔXi, e tem a altura f do ponto amostral. Então, olhei para esse intervalinho aqui. Aí a gente fez isso para cada intervalinho. Aí a gente obteve N retângulos, somamos as áreas desses retângulos, passamos o limite, torcemos para o limite existir e definimos como uma integral de Riemann. E vimos que tem um teorema que diz que se essa função for contínua, o limite sempre vai existir. Por mais difícil que seja calculá-lo, mas ele sempre vai existir. Tá bom? Bom, enfim. O que eu vou fazer aqui agora é para duas funções. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu não vou olhar só para esse retângulo, vou olhar para o retângulo que vai da função f até a função g. Esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo todo aqui, ó. Então imagina que eu faço aquele mesmo processo para todos esses subintervalos, então vou ter vários retângulos, N retângulos. Aí eu continuo fazendo a mesma coisa. Calculo as áreas de cada um deles, somo, passo o limite, verifico quanto que vai dar o limite. O resultado daquele limite vai ser o valor da integral, tá? Mas que integral é essa? A seguinte, ó. Presta atenção. Qual que é a área desse retângulo? Vou apagar aqui. Qual que é a área desse retângulo aí, galera? Base vezes altura, área de retângulo, né? A base dele, você concorda que é o tamanho do intervalinho, ΔXi? A base dele é ΔXi. Tá bom? Agora, quanto que é a altura dele, pessoal? Imagina que eu tomei como referência o seguinte ponto amostral, né? Lambda-i. Qual que é a altura dele, galera? A altura dele não é daqui para cá? Daqui para cá, você concorda que é isso mais isso? Quanto que vale daqui para cá? Vai ser o valor da função f no ponto amostral, que eu chamei de lambda-i. Então, é f de lambda-i. Mais esse pedaço. Isso aqui é a função g. Quanto que mede esse pedaço daqui para cá? Não. Em termos de altura, é menos g de lambda-i. Né? Menos g de lambda-i. Porque imagina que esse ponto bem aqui, ó, vale, sei lá, menos 3. Nessa altura aqui é menos o menos 3, que é 3. Tá? Então, o tamanho todo do retângulo vai ser f de lambda-i menos g de lambda-i. Então, eu vou ter isso aqui, ó, f de lambda-i menos g de lambda-i. Tá? Deixa eu só diminuir aqui esse... vezes ΔX, né? Eu posso tomar sem perda de generalidade os ΔX todos iguais, e aí essa é a área desse retângulo. Então, se eu passar o somatório, eu vou estar calculando a soma das áreas de todos os retângulos. Isso aqui, ó, vai ser uma soma de Riemann. Tá bom? E aí, quando eu calculo o limite desse somatório, quando n tende a mais do infinito, isso aqui, esse limite, se a função f e a função g forem contínuas, esse limite vai existir, isso vai convergir para a integral. Aí, olha só, f de lambda-i passa a ser f de x, menos g de lambda-i passa a ser g de x, ΔX passa a ser dx, tudo isso no intervalo em questão, que nós estamos trabalhando, de A até B. Então, é essa maneira que nós vamos calcular área entre curvas. Você calcula o limite da diferença das funções com uma pequena observação. Observe que a função f, em relação à função g, ela é maior que a g. Ela está acima da g. E isso é importante, que nós obedeçamos isso, tá? Eu tenho que colocar a de cima menos a de baixo. Se eu inverter, não vai dar área, vai dar menos a área. Tá bom? Vamos fazer um exercício aqui para ver se fica claro para vocês o que eu estava querendo dizer.
Olha esse primeiro exercício. Ó. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual ao seno de x, y igual a x, x igual a π sobre 2 e x igual a π. Então, a primeira coisa nesse tópico, tá? Que a gente usa integrais para calcular áreas. Você precisa esboçar os gráficos. Tá? Você vai precisar treinar novamente, relembrar lá esboço de gráfico de função, porque aqui é importante que você verifique isso aqui, ó. Quem está por cima de quem? Porque se tu errar isso aqui, tu vai errar lá. Tá? Então eu preciso olhar, por exemplo, aqui. Eu preciso saber como que é o gráfico da função seno, a gente já sabe, a gente já está calejado, né, de saber. E o gráfico da função x, y igual a x. Tá? Função seno, ela é assim, né? Y igual a x, ela é assim, ó. Tá bom? Y igual a x, y igual a seno. Tá? E eu tenho que olhar y igual a seno, y igual a x, tem que olhar aqui. X igual a π sobre 2. Π sobre 2 está onde, gente? No seno, está bem aqui, né? Π sobre 2, ó. Π sobre 2. Então é essa reta, que é π sobre 2. Deixa eu só melhorar isso aqui, que está meio fora de escala. Deixa eu só... Essa daqui é y igual a x. Essa aqui é seno. Tá? Seno x. Y igual a x. Π sobre 2 está bem aqui, ó. Essa reta. Π sobre 2 a π. 0, π sobre 2, π. 3π sobre 2, 2π. Então, π está aqui, ó. Essa daqui, ó. Π. Tá claro para todo mundo? Qual é a região que ele quer? É a região delimitada por essas curvas, todas as quatro. Então vamos lá. Qual é a região que é limitada pela y igual a x, pela seno, pela x igual a π sobre 2 e x igual a π? É essa daqui, né? Concorda? Tudo bem? Então eu quero a área dessa região. Então, observa. Primeira coisa é você esboçar a região. Se eu não esboçar, eu não tenho como saber quem está por cima de quem. Ou tenho que pelo menos imaginar, né? Quem que está por cima de quem. Aqui, agora está claro que a y igual a x é maior que a seno de x nesse intervalo. Então, como é que eu vou calcular a área aqui? A área que eu estou procurando, ela vai ser dada pelo seguinte, ó. Vai ser a integral de quanto a quanto? Qual é o intervalo? De π sobre 2 a π. Π sobre 2 a π. Do que menos o que? Quem que está por cima? X. E quem que está por baixo? Seno x. X menos seno x dx. Pronto. Calcula essa integral que tu obtens aquela área. Tá claro? Tá bom? Então vamos lá. Vamos calcular aquela integral. Aquela área vai ser a integral, só repetindo, de π sobre 2 a π de x menos o seno de x dx. Tá? Então essa área vai ser igual, que é uma primitiva de x, x quadrado sobre 2, menos uma primitiva do seno, menos cosseno. Não é? Então eu vou colocar logo mais aqui para ficar mais cosseno, porque quando eu derivo isso aqui, ó, derivo isso, volto para cá, derivo cosseno, volto para cá, menos seno. Tá claro? Tudo isso variando de π sobre 2 a π. Isso aqui vai ficar assim, ó. No π, isso dá π ao quadrado sobre 2.
mais cosseno π, menos, no π sobre 2, isso dá π sobre 2 ao quadrado sobre 2, mais cosseno π sobre 2. Tá claro? Quanto é o cosseno de π? Com certeza? Menos 1. Menos, quanto é o cosseno de π sobre 2? Aqui dá 0, né? Aqui vai ficar π ao quadrado sobre 4 sobre 2. Dá π ao quadrado sobre 8. Tá certo? Então, isso vai dar π quadrado sobre 2 menos π quadrado sobre 8. Isso é 4π quadrado sobre 8, né? 4π quadrado sobre 8 menos π quadrado sobre 8 dá 3π quadrado sobre 8. 3π quadrado sobre 8 menos 1. Aí aqui, como eu estou calculando área e ali não foi determinada nenhuma medida específica, né? Então aqui eu tenho que colocar a unidade de área. Coloco UA, tá? Para indicar que eu estou calculando área. Então a área que foi pedida é de 3π quadrado sobre 8 menos 1 unidades de área. Beleza? Ficou claro? Então daí a importância, pessoal, de nós esboçarmos, tá? A região. É importante que você esboce a região para que você tenha uma noção perfeita aí do que quem que está por cima de quem, tá? Aqui está o desenho mais bonitinho. E é isso, tá? Olha essa daí. Calcule a área da região limitada pelo gráfico da x ao cubo, pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Pode aparecer dois tipos de questões, né? Geralmente. As questões desse jeito aí, que eu te dou a região descrita, você vai ter que olhar primeiro a região, por exemplo, esboçar a região e depois calcular. Ou eu posso te dar logo o gráfico, né? Te dou logo a região e a partir de lá você extrai as informações e calcula, tá bom? A gente vai fazer exercício dos dois modos, tá? Eu quero a região limitada pelo gráfico da f de x igual a x à terceira, o eixo x e as retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Tá? Então vamos esboçar essa região aqui, primeiramente. Tá? X à terceira é essa cúbica aqui, né? Mais ou menos, não é assim? X igual a 1, eixo x está aqui, x igual a 1 está aqui, ó. E x igual a menos 1 está aqui, ó. Então qual é a região que ele se refere? É essa daqui, ó. Essa é a área que eu quero calcular. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Observe o seguinte, a função f de x igual a x ao cubo, ela é uma função ímpar, né? Então essa região aqui é simétrica a essa, elas possuem a mesma área. Confere? Concorda? Desse modo, para eu calcular essas duas áreas, basta que eu calcule essa e multiplique por 2, porque elas são iguais. Concorda ou não? Todo mundo concorda com isso?
Essa, de novo, essa região tem a mesma área dessa, elas são simétricas. Então, como elas possuem a mesma área, basta que eu calcule só essa ou só essa e multiplique por 2. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Vamos calcular essa daqui. Aqui é 0. Daqui para cá, a área que eu quero vai ser 2 vezes a integral de 0 a 1. Quem que é a função que está por cima? X à terceira, menos... Quem é a função que está por baixo? É o eixo X. O eixo X, qual é a função? Y igual a 0. Né? Então não preciso colocar, né? Não preciso colocar 0 aqui. Então só dx. Tá bom? Aí acabou, né? Isso aqui vai ficar 2 vezes, que é uma primitiva de x à terceira, é x à quarta sobre 4, variando de 0 a 1. Então essa área aqui é 2 vezes no 1 dá 1 sobre 4, no 0 dá 0. Então essa área aqui vai ser meio unidades de área. Alguma dúvida? Observação nesse exercício. Uma observação muito, muito, muito importante. Professor, eu não ia pensar... Tem várias maneiras de calcular essa questão, tá? Eu não ia pensar assim, professor. Eu ia pensar assim, ó. Eu ia dizer que a área que eu estava calculando ia ser a integral... Não posso fazer de menos 1 a 0 da f, mais de 0 a 1 da f? Talvez, bora ver. De menos 1 a 0 de x ao cubo, mais de 0 a 1 de x ao cubo. Não é a mesma coisa? Integrar daqui para cá, multiplicar por 2. Não é a mesma coisa de integrar daqui para cá e somar daqui para cá, já que eles são iguais? Bora ver. Essa área aqui daria, primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4, variando de menos 1 a 0. Novamente, x à quarta sobre 4, variando de 0 a 1. Essa daqui, ó, vai dar, no 0 dá 0, menos, no menos 1, dá menos 1 à quarta sobre 4. Mas essa daqui eu já calculei no exercício anterior, aqui no passo anterior, esquece o 2. Deu quanto essa integral? 1/4. Então vou colocar logo aqui 1/4, tá? Observem que isso aqui vai dar menos 1/4, desculpa, menos 1 à quarta dá 1 sobre 4, com esse menos fica menos 1/4. Opa, menos 1/4 mais 1/4. Então essa área dá 0. O que está errado? Sim, mas o que está errado? Essa área é igual a essa, ok. Mas por que não bateu lá no segundo cálculo? Hã? Também tem a ver, mas a grande questão é a seguinte: essa integral aqui, galera, como eu já falei, aquela integral não é essa parte? Isso aqui não está abaixo do eixo das abscissas? Então aquela integral dá menos essa área. E é aí que está o problema. Dá menos essa área. Então imagina, essa área aqui dá 1/4. Eu já vi que essa área aqui, ó, só a parte de cá deu 1/4. Então essa daqui, ó, é 1/4 e essa daqui é 1/4. Só que quando eu calculo a integral, aqui não aparece 1/4, aparece menos 1/4. Então menos 1/4 mais 1/4, por isso que deu 0 aqui. Então isso aqui tá errado, isso aqui, ó. Eu não posso resolver desse jeito, porque senão vai dar ruim. Como seria uma maneira de fazer daquele jeito? É colocar um menos bem aqui, ó. Se você colocar um menos aqui, menos essa integral, porque vai ficar menos a área, então dá área. A área que era negativa passa a ser positiva. Aí se você colocar esse menos, bem aqui vai ficar mais, vai ficar 1/4 mais 1/4, vai dar 2/4, que é meio, que foi o mesmo resultado que nós fizemos, nós achamos. Tá claro para todo mundo? Tá?
Eu posso fazer desse jeito aqui, professor? Pode, não tem problema algum. Só não pode perder a questão por conta disso. Na parte que estiver abaixo do eixo das abscissas, o valor da integral vai ser menos a área. Ok? Tá? Hoje todo mundo vai ficar até o final da aula, ninguém vai se molhar, né? E tem muita coisa importante ainda para falar até o final da aula, tá? Olha essa aqui. Encontre a área da região limitada pelas curvas. Y igual a x quadrado. Y igual a menos x quadrado mais 4x. E essa aí? Oi. Primeiro bora esboçar, né, pra gente ver. Olha só. Quem é a y igual a x quadrado? Já sabemos, né? É essa aqui. Essa é a... Eu vou chamar essa daqui de f. Essa é a f. E essa daqui eu vou chamar de g. A g é a menos x quadrado mais 4x. Você concorda que 0 é uma raiz dessa função? Então ela passa aqui. Você concorda que 4 é outra raiz dessa função? Concorda? Ela passa aqui assim, mais ou menos. Ela faz isso aqui assim, ó. Essa aqui é a g. Tá claro para todo mundo? Então eu quero a região delimitada pelas curvas. Então eu quero essa região aqui, ó. Então, esboçando os gráficos, eu já sei nessa região aqui quem está por cima e quem está por baixo. Quem está por cima? Não. A G. A G é maior que a F. Então, essa integral aí, ó, a área que eu tenho que calcular vai ser dada pela integral da G, que é essa aqui, ó, menos x quadrado mais 4x, menos a f, que está por baixo. A f é x quadrado. Dx. Isso aqui, ó, de amarelo é a g. Isso aqui de azul é a f. G menos f, porque a g está por cima na região que eu estou querendo calcular. Tá bom? Agora, eu não coloquei uma coisa aí de propósito, né? O que eu não coloquei? Os intervalos de integração. Eu já sei, pelo esboço, eu já sei que esse primeiro intervalo aqui, essa extremidade, é 0. Mas a de cima eu não sei quanto que é aqui. Então esse é o caso em que eu preciso achar a interseção entre as curvas para eu poder determinar os intervalos de integração. Agora eu igualo. Como eu quero a interseção entre as curvas, a f e a g, eu igualo essas duas equações, tá? Então eu vou fazer x quadrado igual a menos x quadrado mais 4x e vou resolver essa equação, tá? Eu vou passar todo mundo para cá, vai ficar x quadrado mais x quadrado dá 2x quadrado menos 4x igual a 0. Se eu puser 2x em evidência, vai ficar x menos 2 igual a 0. E, portanto, daqui eu tiro as duas raízes já. Uma é 2x igual a 0 e, portanto, x é igual a 0. E outra é x menos 2 igual a 0 e, portanto, x é igual a 2. Opa! Então, essa daqui tem abscissa 2. Então, o intervalo de integração é de 0 a 2. Ficou claro? A gente vai ter que fazer isso algumas vezes, tá? Quando eu te der as duas funções e você não tiver imediatamente os limites de integração, você
olha, a interseção das curvas. Então eu calculo a interseção das curvas, igual às curvas, as funções, tá bom? E agora fica fácil, porque essa área aqui vai ser a integral de 0 a 2, de 4x menos 2x quadrado, dx, né? 4x menos x quadrado menos 2x quadrado. Então essa área aqui vai ser primitiva de 4x, 2x quadrado. Primitiva de 2x quadrado menos 2x ao cubo sobre 3. Isso aqui tudo variando de 0 a 2. No 0 isso dá 0, então é só calcular no 2. Vai dar 2 vezes 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Menos 2 vezes 2 ao cubo 8. 8 vezes 2, 16 terços. Então isso daqui dá 8 vezes 3, 24, menos 16 terços. Então a área que eu estava procurando é 8 terços, tá? 8 terços unidades de área. Olha só que bacana, que bonito. Tá bom? Alguma dúvida? É difícil isso, gente? Não, né? É fácil, ué. É fácil. Te garanto que se você fizer umas 100 questõezinhas dessa até quarta-feira, fica mais fácil ainda, tá? E essa daqui, ó. Encontre a área da região limitada pelas curvas seno e cosseno no intervalo 0 a π sobre 2. Seno x, cosseno x, 0 π meios. Vamos esboçar. Essa daí eu já coloquei numa provinha minha já, nos semestres anteriores. É bonitinha essa, porque assim, ó. A seno está aqui, ó. Né? Mais ou menos. A cosseno ela está aqui assim, ó. Tá? Essa de azul aqui é cosseno. E essa de laranja é seno. Tá bom? E eu quero daqui do 0 até aqui, ó, π sobre 2, ó. Então a região que eu estou procurando é essa aqui, ó. Beleza? Então, como é que calcula essa região? Tem duas maneiras. Eu posso quebrar bem aqui, ó, no meio. Porque, como são funções simétricas, né, seno e cosseno, você concorda que essa região é simétrica, essa? Então, basta calcular essa e multiplicar por 2. Ou eu posso calcular essa e essa. Só que eu tenho que perceber que daqui para cá, daqui até esse ponto, quem sabe quanto é esse ponto? π sobre 4, né? É o ponto em que o seno e o cosseno se igualam no primeiro quadrante. Qual é o arco que tem o seno e cosseno iguais? No primeiro quadrante, π sobre 4, 45 graus. Tá? Então, eu posso calcular integral daqui até aqui e daqui até aqui. Quem está por cima?
o cosseno. Então é cosseno menos seno. E somar com a integral daqui até aqui. Só que daqui até aqui, quem que está por cima? Agora é o seno. Agora é seno menos cosseno. Sacou? Então calculo daqui para cá. Calculo daqui para cá e somo. Lembrando que eu tenho que obedecer. Aqui cosseno menos seno e aqui seno menos cosseno. Perfeito? Alguma dúvida? Ou simplesmente eu posso calcular a integral daqui para cá e multiplicar por 2, porque neste caso essas regiões são simétricas. Se não o fossem, eu não poderia fazer desse segundo modo, tá? Então, a área que eu quero vai ser 2 vezes a integral de 0 a π sobre 4 do cosseno menos o seno. Não esqueçam do dx, tá? Alguma dúvida? Tudo bem? Então essa área vai ser 2 vezes primitiva do cosseno, seno, primitiva de menos seno logo, cosseno, né? Isso aqui varia de 0 a π sobre 4. Então essa área é 2 vezes no seno de π sobre 4. Bora fazer direto. Quanto é o seno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Mais cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Menos seno de 0, 0. Mais cosseno de 0, 1. Fiz direto, tudo bem? Acompanharam? Então essa área aqui vai ser 2 vezes raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá 2 raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Menos 1. Unidades de área. Pronto, acabou. Essa daí é a área que eu queria. Tudo bem? Belezinha? Então, eu fiz calculando S e multiplicando por 2. Porque são simétricas. Se não fosse, eu calcularia separado. Na verdade, você pode fazer a integral de uma menos a outra e passar o módulo. Quando eu tenho intervalos em que uma curva, tenho funções em que um certo intervalo, a f está por cima da g, aí depois a g está por cima da f, aí depois a f está por cima da g e assim por diante, basta que você calcule a diferença entre elas duas, qualquer ordem, e passe o módulo. No intervalo todo, você vai obter a área total, tá? A resultante das áreas. Beleza? Tá aqui, ó, mais bonitinho aqui o esboço, tá? Tudo bem, galera? Estou acompanhando? Fez sentido isso para vocês? Tá? Vou fazer isso aqui. Use cálculo para determinar a área do triângulo de vértice 0, 5, 2 e menos 2, 5 e 1. Tá? Eu quero calcular a área do triângulo com esses vértices, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o triângulo, né? Ele está pedindo para a gente usar cálculo, então eu não posso usar, por exemplo, geometria analítica, né? Que ficaria bem facinho, né? Por geometria analítica sairia um abraço, né? Só calcular o determinante e acabou, né? Lembra? Mas não é esse o intuito do exercício, né? Então vamos lá, vamos colocar os pontos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 e 5. Ele
Esse ponto aqui é um dos vértices. 1, 2, menos 1, menos 2. Esse aqui é um vértice. E 5, 2, 3, 4, 5. 5 e 1. Esse aqui é o outro vértice. Então, o triângulo que eu estou querendo é esse aqui, ó. Eu quero a área deste triângulo. Usando o cálculo. Que ideia vocês teriam para calcular isso daí? Será? Acho que não. Acho que não. Dá para fazer pelo eixo X mesmo. Dá para fazer pelo eixo X. Basta que eu quebre isso em duas partes. Eu quero calcular essa área. Eu vou dividir ela em duas partes. Vou dividir, como eu tenho esse ponto aqui, ó, de abscissa 2, então eu vou dividir bem aqui, ó. Você concorda que calcular a área daquele triângulo é o mesmo que calcular a área deste triângulo aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, e somar com a área deste outro triângulo aqui, que eu vou pintar de verde? Vocês concordam com isso? Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu olhar só essa parte daqui para cá, só esse triângulo, eu posso dizer que esta área de vermelho, de rosa, sei lá, ela é a integral da diferença entre essa função aqui menos essa função aqui. Porque neste intervalo de 0 a 2, bem aqui é 2, tá? Aqui é o ponto 2 e menos 2. No intervalo de 0 a 2, essa reta aqui, ó, eu vou chamar de R, ela está acima desta reta aqui que eu vou chamar de S. Você concorda com isso? Fez sentido isso para todo mundo? Alguém não entendeu o que eu falei? Não entendeu? Eu vou repetir. Deixa eu fazer outro desenho aqui, porque esse ali já está muito poluído, tá? Olha só. Tá assim, ó. Eu vou tirar a outra parte, vou deixar só isso aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim. Aqui é 2, 0. Se eu te desse só essa região para calcular essa área, essa função aqui é a função R, essa aqui é a função S. Você concorda que essa área que eu vou chamar de A1, essa área A1, ela seria a integral de 0 a 2 de R menos S? Por quê? Porque nesse intervalo a função R está por cima e a função S está por baixo. Então é essa menos essa. Agora ficou claro? Porque quando fica poluído isso é mais difícil de enxergar mesmo, tá bom? Mas entenderam todo mundo? Tá? No outro lado, no outro intervalo, vou desenhar o outro também aqui para ficar bem claro para todos. É daqui para cá, daqui para cá. Bem, aqui é 5, aqui é 2.
Aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar essa daqui, continua sendo R, que é a mesma reta, tá bom? E essa outra aqui, ó, eu vou chamar de uma outra letra, sei lá, uma outra função T. Então aqui eu vou chamar de T. Então você concorda que essa outra região, que eu vou chamar de área 2, essa área 2, ela nada mais é do que a integral de 2 a 5 da R, que está por cima, menos a T, que está por baixo, dx, concorda? Fez sentido para todo mundo? Tá? Então, só recapitulando, eu quero a área de todo esse triângulo. Bom, só que tem um certo intervalo em que essa função está por cima dessa e outro intervalo ela está por cima dessa. Então, eu separei em dois triângulos. Primeiro, essa região, essa área é essa função menos essa integral, tá? Dessa menos essa, mais a integral dessa, que é a mesma, menos essa. Perfeito? Então, já sei o passo a passo, o que eu tenho que fazer. Eu só tenho que calcular essa integral, eu somo as duas, acabou. Só que para eu calcular essas integrais, eu preciso saber quem são as funções R, S e T. Mas são retas e é fácil determinar reta, né? Porque eu já tenho os pontos, ó, esse aqui é o ponto 0 e 5, esse aqui é o ponto 2 e menos 2, esse é o ponto 5 e 1. Então, por exemplo, a reta R, ela é a reta que passa pelo 0 e 5 e 5 e 1. Eu sei fazer isso. A reta S é a reta que passa pelo 0 e 5 e 2 menos 2. Eu sei também. E a reta T é a reta que passa pelo 5 e 1 e 2 menos 2. Também sei. Então é só determinar as retas agora. Tá bom? Vamos fazer rapidinho. Eu vou fazer só uma, tá? As outras eu deixo como um dever de casa para vocês, tá? A reta R, por exemplo, como é que eu vou determinar ela? Reta R. A reta R, ela passa pelos pontos 0 e 5 e R, 5 e 1, tá? 5 e 1. Tá? É a maneira mais geral da gente determinar, né? Como é que a gente faz? Calcula primeiro o coeficiente angular, não é assim? Lembra como é que calcula o coeficiente angular de reta? Porque a gente já está em cálculo, né? E aí essas coisas ficam no passado, né? Mas são importantes, tá? É a diferença entre as ordenadas pela diferença entre as abscissas, tá? Obedecendo a mesma ordem. Então, por exemplo, faço esse menos esse, 5 menos 1, sobre esse menos esse. Tem que obedecer a ordem. Esse menos esse, sobre esse menos esse. 0 menos 5. Então, isso dá 4 sobre menos 5, ou seja, menos 4 quintos. Esse daqui é o coeficiente angular da reta R. Beleza? Aí, eu posso... Essa daqui eu já sei que é um coeficiente linear, porque ele passa no 0 e 5, então eu já sei que o B é 5, né? Mas vamos supor que eu não soubesse disso. Como é que eu faria? Você pode escrever como y igual a menos 4 quintos de x mais b, o coeficiente linear, e eu quero descobrir quem é esse cara agora, né? Para eu descobrir quem é ele, eu pego qualquer um dos pontos e substituo na função. Vou pegar esse para ficar mais difícil, tá? Então esse aqui, y é 1, vou pegar o ponto 5 e 1. Então o y é 1, igual a menos 4 quintos de x, que é 5, mais b. Bom, isso aqui cancela com esse, então dá menos 4 mais 1 dá 5. Então, concluo que o B é 5. E, portanto, a reta R, ela é a reta y igual a menos 4 quintos de x, mais o B, que é 5. Pronto, tá bom? Só para a gente relembrar como é que determina equações de reta que passam por dois pontos, tá? Fica como dever de casa vocês encontrarem as outras duas. Deixa eu dar logo aqui a resposta. As outras duas são... Deixa eu colocar as três aqui. Menos 7x sobre 2 mais 5 e x menos 4, tá? Então a reta R, ela é a reta menos 4, acabei de ver lá, sobre 5 mais 5.
menos 4 quintos de x mais 5. A reta S, ela é menos 7x sobre 2 mais 5. E a reta T, ela é a reta x menos 4, tá bom? Tem várias maneiras de determinar. Se você quisesse fazer usando geometria analítica só para determinar a equação, né? É só calcular o determinante dos pontos, né? Você pode fazer, né? X sobre xy, ponto, xy, calcula o determinante, acaba. Fica à vontade, tá? Bom, então vamos lá. A área que eu quero é a área A1 mais a área A2, ou seja, é a integral de 0 a 2 da R menos a S, vou só repetir, tá? Mais a integral de 2 a 5 da R menos a T. Foi aquilo que eu falei, tá bom? Então essa área, ela vai ser a integral de 0 a 2, R é essa, menos 4x sobre 5 mais 5, menos a S, que é essa. Eu vou logo fazer o jogo de sinal, tá, pessoal? Vai ficar menos isso. Então, esse menos com esse menos dá mais, 7x sobre 2. E esse menos com esse mais dá menos 5 dx. Tá claro? Mais a integral de 2 a 5 da R, que é isso, menos 4x sobre 5 mais 5, menos a T. Então, menos o x dá menos x, e menos o menos 4 dá mais 4 dx. Tá bom? Então, agora é só fazer as continhas. E não errar a conta, né? De preferência. E errar a conta é uma coisa que eu faço muito. Então, essa área aqui vai ser integral de 0 a 2, menos 4x sobre 5 mais 7x sobre 2, dá 10, menos 8, mais 35, menos 8 mais 35, 27, né? Vê aí se eu estou errando conta. 27 sobre 10x, esse 5 com esse menos 5 cancela, né? Dx, mais a integral de 2 a 5, menos 4x, menos 5x, menos 9x, sobre 5, e 5 mais 4, 9, mais 9 dx. Tá bom? Tá certo? Vê aí se eu errei conta, tá? Se estiver errado, me corrija. Agora é só primitivar, ó. 27 sobre 10 vezes primitiva de x, x quadrado sobre 2, variando de 0 a 2, menos 9 quintos, primitiva de x, x quadrado sobre 2, 9 primitiva é 9x, isso aqui variando de 2 a 5. Tá? Eu vou deixar as contas para vocês. Quando vocês terminarem essa conta, isso aqui vai dar 13,5 unidades de área. Tá bom? Façam essas continhas aí, vejam. Mas o importante é essa ideia aí. Mais uma vez, eu separei em duas, porque nessa região a R está por cima da S, e nessa outra região a R está por cima da T. Então, integrei daqui para cá, R menos S, mais a integral daqui para cá, R menos T. Soma as integrais e obtém a área. Tá claro? Fez sentido isso? Tudo bem? Deixa eu ver a hora. Determine, próxima, tá? Determine a área da região destacada na figura. A região destacada é entre essas duas curvas aí, tá? Tem uma parábola e tem uma função tangente ao quadrado aí, né? Essa uma vez eu coloquei numa prova minha, por isso que eu trouxe ela. Parece ser difícil, mas é fácil, tá?
Aqui aparece uma função tangente ao quadrado mais 1. Aqui. Parece uma parábola, mas não é, tá? A tangente ao quadrado mais 1. Função f. E aqui aparece a função, uma função quadrática meio doida aí, né? Os coeficientes meio... Mas aqui é π sobre 4. Aqui é a g igual a... Bota lá, qual é a função? G é menos 16 sobre π quadrado x quadrado mais 8 sobre π x mais 1. Esses coeficientes aí é só para a continha dar bem bonitinha, tá? Da exata. Então, a área que a gente quer é essa aqui, tá? Então a ideia é a mesma, tá? Nesse intervalo, eu já dei o intervalo no desenho, né? Então você não tem o trabalho, até porque, convenhamos, né? Que encontrar esse intervalo de interseção aí para essas duas funções não seria nada simples, né? Então por isso eu já dei. Mas nesse intervalo que nós estamos trabalhando, a g está acima da f, concorda? Então é g menos f, integral da g menos f. Então vai ficar assim, ó. Aquela área, ela vai ser a integral de 0 a π sobre 4 da g, que é isso, menos 16 sobre π quadrado x quadrado mais 8 sobre π x mais 1, menos, isso aqui é a f, é a g, menos a f, que é tangente ao quadrado de x mais 1 dx. Então essa é a integral que nós temos que calcular, que parece difícil, mas não é. Concorda que essa parte aqui é fácil, né? Isso aqui, esqueça os coeficientes. X quadrado e x e 1 é fácil, primitivar. O problema é só essa. Você sabe uma primitiva de tangente ao quadrado de x mais 1? Que é a função quando eu derivo da tangente ao quadrado. Não faço ideia. Mas tem um truquezinho aí para... É por isso que a trigonometria ela é importante. Oi. Qual? Seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ah, o que é secante? O que é secante tem a ver com isso? O que é secante ao quadrado? Sim. Tem uma identidade, né? Por isso que as identidades trigonométricas elas são importantes, tá? Vocês lembram o que é tangente, o que é secante ao quadrado? Hein? Vocês lembram como a gente pode reescrever a secante ao quadrado? Tangente ao quadrado mais 1. Secante ao quadrado é tangente ao quadrado mais 1, galera. Essa identidade, ela vem da fundamental, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? 1. Se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado por cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado. Seno por cosseno é tangente. Cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado é 1. E 1 sobre cosseno é secante. Então isso aqui é secante ao quadrado.
Então, palma a palma, não criemos cânico, né? Como diz Chapolin. Isso aqui é secante ao quadrado, galera. E secante ao quadrado, eu sei uma primitiva imediata. Quem é a primitiva imediata de secante ao quadrado? Tangente. Tá bom? Então, essa área aqui, ela vai ficar primitiva disso. Menos 16 sobre π, é π ao quadrado, né? Π ao quadrado. Π ao quadrado. Primitiva de x quadrado, x ao cubo sobre 3, variando de 0 a π sobre 4. 8 sobre π vezes primitiva de x, x quadrado sobre 2, variando de 0 a π sobre 4. Primitiva de 1 é x, variando de 0 a π sobre 4. Menos secante ao quadrado, primitiva dela. Primitiva de secante ao quadrado, tangente variando de 0 a π sobre 4. E aí, ficou fácil. Tá bom? Então, essa área vai ser menos 16 por π ao quadrado. Esse 3 eu posso pôr aqui, tá bom? X ao cubo no π sobre 4 é π sobre 4 ao cubo. No 0 dá 0. Mais 8. Esse 8 eu posso simplificar por 2, que dá 4. Então, fica 4 sobre π. No π sobre 4 dá π sobre 4 ao quadrado. No 0 dá 0. Esse daqui dá π sobre 4. No 0 dá 0. Isso aqui dá tangente de π sobre 4, que é 1. Então, fica menos 1. E tangente de 0 é 0. Aí faz as continhas, tá? Essa área aqui, ó, por exemplo, aqui π sobre π ao quadrado com π ao quadrado daqui, eu já cancelo, sobra só um π em cima. Né? 16 por 4 ao cubo, cancelo, sobra só um 4 aqui. Então aqui vai sobrar π sobre 4. Então vai ficar menos π sobre 12. Né? Aqui, um π daqui com um π daqui eu cancelo, sobra só um π. E um 4 daqui com 4 daqui eu cancelo, sobra só um 4. Então, π sobre 4. Mais um π sobre 4. Menos 1. Aí faz essa conta aqui. Dá π sobre 2, né? Menos π sobre 12 mais π sobre 2. É menos π sobre 12. Peraí que é muita conta para fazer de cabeça. Mais π sobre 2. π sobre 2 é o mesmo que 6π sobre 12. Dá 5π sobre 12. 5π sobre 12 menos 1 unidade de área. Fala, tá certo? Errei alguma conta? Que dá π sobre 2, simplificando. Né? Fica menos π sobre 12 mais 2π sobre 4, que é π sobre 2, simplificando. Só que π sobre 2 é 6π sobre 12. 6π sobre 12 menos π sobre 12 dá 5π sobre 12 menos 1, unidade de área. Depois confirme se eu fiz conta errada, tá? Mas a ideia é essa. A grande questão do problema é isso bem aqui, tá? Tem que lembrar que tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado, que tem primitiva imediata. Bonitinha, né? Essa eu coloquei numa prova minha. E resolvi trazer aqui para vocês. Essa daqui é simples, eu peguei lá do Stuart, vou deixar para vocês fazerem, tá? Dá só uma olhada aí rapidinho. Tá? Ele diz que essa área B aqui é 3 vezes a área A. E eu quero que vocês escrevam esse Bzinho em termos de Azinho. Tá? Como é que se calcula essa área A? Como é que se calcula a área A? E a integral de quanto a quanto? De 0 a A de quem? E elevado a x. E essa daqui, como é que se calcula a área B? É a integral de quanto a quanto? 0 a B de quem? E elevado a x. Aí calcula as duas integrais e escreve que... tá dando bug aqui no computador. Escreve que essa é 3 vezes essa e faz umas contas. Aí tu consegue escrever B em termos de A, tá? Tá lá no Stuart. Tentem fazer.
Às vezes, gente, eu quero calcular a área de regiões, só que às vezes, ao invés de a gente integrar, a gente está integrando sempre em relação ao eixo X, né? Às vezes é mais fácil você calcular a área se você integrar em relação ao eixo Y, integrar na horizontal, né? Como aparece aqui, ó. Imagina que você... Deixa eu te dar um exemplo bem prático aqui disso, tá? Para integrar em relação a Y, imagina que você tem essa curva aqui, ó. Vou pegar uma bem fácil. Aqui passa no 2, aqui passa no 4. Né? Então isso aqui é y igual a 2x mais 4. Ou menos 2x mais 4. Certo? Porque quando x é 0 dá 4. E quando y é 0... dá 2, x igual a 2, raiz, tá bom? Então, se eu calcular a integral, isso aqui é a função f, tá? Se eu integrar isso aqui, por exemplo, de 0 a 2, de menos 2x mais 4 dx, eu estou integrando em relação ao eixo x, certo? Então, os retângulos fundamentais, eles estão aqui, ó. Retângulozinhos aqui, ó, lá da integral de Riemann. Tudo bem? Mas eu poderia integrar isso em relação a y. E olhar para os retângulos não assim, mas assim agora, ó. Na horizontal. E para eu fazer isso, eu não posso olhar para a função dessa forma, porque eu não vou integrar em relação a y. Então eu tenho que olhar agora a função escrita como x em função de y. Então aqui está y em função de x, certo? Como é que eu poderia reescrever isso aqui como x em função de y? Então eu reescreveria assim, ó, y 2x igual a 4 menos y, né? Passar o y para cá negativo, isso aqui para lá positivo. E, portanto, x é igual a 4 menos y sobre 2. Passo 2 dividindo. Então, isso aqui é a função que a gente chama x de y. Eu estou expressando x em termos de y. Sacou? Então, eu poderia calcular isso aqui em integral assim, ó. Integral de quanto a quanto? De 0 a 4 disso. 4 menos y sobre 2 dy. Esse dy aqui, porque eu estou integrando em relação à variável y. Dx, porque eu estou integrando em relação à variável x. Tá bom? Então, a gente pode fazer isso também, eu posso integrar. E algumas regiões são mais fáceis de serem calculadas dessa maneira. Integrando em relação ao eixo y, tá? Só que aí, vou botar lá no slide agora. Só que aí eu preciso expressar as funções aqui, ó. M de y, que é colocando x em termos de y, como eu fiz aqui no exemplo, e n de y. Se eu fizer dessa forma, essa daqui está mais à direita dessa. Imagina que você inverte assim, né? Pega o eixo o plano cartesiano e coloca ele assim, de ponta para baixo. Então, essa daqui é maior que essa. Então, fica essa menos essa. M de y menos n de y. Integrando de C a D, ó. De C até D. Eu não vou fazer um exercício disso agora, vou só explicar, vou deixar para a próxima aula, tá? Mas esse exemplo aqui é um exemplo muito, muito simples e claro de como a gente pode fazer isso. Eu quero a área delimitada por essas curvas. Vou só te mostrar a região. A região é essa aqui, ó, as curvas. Ó. É uma parábola invertida para cá, ó, que é a y² igual a 2x, e a reta x menos 4. Observe que é muito mais fácil a gente integrar isso aqui, calcular essa área, integrando em relação ao eixo y. Por quê? Porque vai ser a reta
menos a parábola, a integral da reta menos a parábola, e eu tenho a região. Se eu fosse tentar integrar isso em relação ao eixo X, como é que eu faria? Ia ficar muito mais complicado, né? Eu ia ter que dividir bem aqui, ó, nesse ponto B, achar esse ponto B aqui, ó, olhar para essa região, olhar para essa outra região. Então ia ficar mais complicado. Se eu integrar em relação ao eixo Y, fazendo a reta menos a parábola, já sai direto. E é uma integral normal, só trocando a variável, x por y, tá bom? Próxima aula eu vou fazer esse exercício. Que horas são? O nosso tempo já foi embora. Eu ia falar de integral indefinida, mas deixa para a próxima aula, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Quarta-feira a gente vai falar sobre a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, tá? Não faltem. E um forte abraço e até quarta-feira, tá? Estudem, tá? Resolvam exercícios.